Boa tarde. Sou a acadêmica Maria José Mascarenhas Gama dos Reis, do curso de Letras Português, do Polo de Alto Parnaíba. Irei apresentar a sequência didática da disciplina de Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Materna. Título da sequência: Culturas Tradicionais. Ano: 6º ano. Objetivo da sequência: realizar pesquisas, produzir textos, fazer pontuação e entonação adequada. Tempo de execução da sequência didática: 2 aulas. Plano de aula 1. Tema: resgatando culturas. Tempo estimado de execução: 50 minutos. Objetivos: realizar pesquisa, elaborar texto. Habilidade da BNCC a serem desenvolvidas: EF05H110. Inventar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar mudanças e permanências desses patrimônios ao longo do tempo. Conteúdos: conhecimento das tradições quilombolas locais. Recursos didáticos: pesquisa na região, quadro branco, pincel, caderno, lápis, caneta, texto, entrevista com pessoas de conhecimento mais remoto sobre a identidade cultural. Modalidades didáticas: aulas expositivas de objetos de cultura, trabalhar em grupo. Desenvolvimento da aula: a atividade será realizada de forma de pesquisa sobre as formas de viver das pessoas da comunidade, desde seus antepassados até a geração atual, e quais os motivos de permanência dessas pessoas nessa comunidade. Elaborar textos organizando as informações coletadas, fazendo comparação da vivência de uma pessoa para outra. Organização da turma: organizar os alunos em rodas e formando o grupo em 3 pessoas para realizar pesquisas e fazer entrevistas. Introdução: o determinado assunto foi realizado na comunidade na qual eu sou residente, pelo fato de aproximadamente há 10 anos atrás ter sido reconhecida uma comunidade quilombola, pois os primeiros habitantes foram pessoas que vieram da Bahia se refugiando e aqui permaneceram, formando famílias, e as vivências e os costumes foram repassando de geração em geração, e assim a comunidade ainda partilha dessas vivências e costumes. Desenvolvimento: iniciar com a leitura dos textos colhidos na comunidade, desde fazer comparações com as vivências atuais. Resgatar o gosto pela leitura e valorizar a cultura repassada de geração em geração. Conclusão: solicitar aos alunos que assistam o documentário Quilombos do século XXI, disponível no YouTube, e faça um resumo sobre o entendimento. Avaliação. Avaliação diagnóstica. Finalização da sequência. De acordo com o assunto abordado, fazer uma análise sobre o aprendizado dos alunos, fazendo as considerações finais. Formas de avaliação. Durante a realização da atividade, avaliar os alunos de acordo com o posicionamento e interesse dos mesmos em relação ao assunto. Referências: está disponível no YouTube. Plano de aula 2. Tema: identidade cultural. Tempo estimado de execução: 50 minutos. Objetivo: conhecer a realidade local, identificar objetos da cultura quilombola. Habilidade da BNCC a serem desenvolvidas: EF05H1
01. Identificar processos de formação das culturas e dos povos relacionados com o espaço geográfico ocupado. Conteúdos: conhecendo tradições e vivências da região. Recurso didático: pesquisas realizadas no celular sobre o assunto e objetos que retratam a identidade cultural local. Mobilidade didática: utilizar as novas tecnologias de exposição de cartazes retratando a cultura quilombola geral. Desenvolvimento da aula: após a realização do texto, fazer exposição de objetos utilizados nessa cultura e explicar a utilidade. Por exemplo, o pilão. O pilão é utilizado para pilar o arroz, né, para fazer paçoca, da carne de sol, do gergelim. Também é utilizado para pilar momona, que antigamente fazia o azeite, enfim. A roda é utilizada para afiar a linha, a linha é utilizada para fazer a rede, para fazer o lençol, para fazer a roupa, que era utilizada também e usada pelos homens de antigamente. As cabaças também tinham grande utilidade, era usada para apanhar água, né, no brejo, era usada também como cumbuca para colocar água para beber em casa, utilizado também como cumbuca para fazer, coalhar leite, e também era utilizado também para a gente carregar água no alforje, aquelas bem pequenininhas, quando as pessoas, nossos pais iam para o campo, para fazer a cuia, para soprar o arroz, soprar a fava, o gergelim, que é colhido e depois tem que soprar, o feijão, o milho e etc. Muito utilizado para enxugar massa, que na época que meu pai nos criou era utilizado o tapiti para enxugar massa. Depois da massa enxuta, fazer a farinha no forno de pedra. Esse tapiti ele é feito de talha de buriti, né, para uma pessoa que sabe utilizar as tranças, né, o formato do tapiti. E a esteira também. A esteira era utilizada como tapete, né, nas pessoas mais antigas, do tempo da minha mãe, da minha avó, bisavó. E também eu não alcancei, minha mãe utilizando a esteira no meio da casa, nem só como tapete, mas sim como uma forma de nos assentar para comer. Ela colocava as panelas, colocava nós ali ao redor, com os pratinhos em cima da esteira e sentado também na esteira. Foi de grande utilidade nessa época para nós. Organização da turma. Os alunos serão organizados em círculo em volta da exposição dos objetos. Introdução. Este é um assunto que retrata a vida de pessoas que partiram de tradições e vivências adquiridas de outras gerações que habitaram em procura de abrigo. Desenvolvimento. Cada grupo deve falar sobre as informações coletadas durante o trabalho e fazer as comparações. Escolher o objeto que foi encontrado e dizer qual a utilidade. Conclusão. Realizar a leitura dos textos elaborados pelos alunos utilizando todas as informações coletadas. Avaliação. A avaliação diagnóstica. Finalização da sequência. Elaborar o assunto de acordo à dificuldade apresentada pelos alunos na elaboração da atividade, fazendo as considerações finais. Formas de avaliação. Avaliar durante toda a realização do trabalho a forma de organizar a coleta de dados e conhecimentos dos objetos expostos. Referências. Carneiro da Cunha Machado,
Introdução. Revista de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, número 32, página 27, 15 a 27, 2005. Essa foi a sequência didática apresentada. Meu muito obrigada e boa tarde.